dando sequência ao comentário que temos feito de Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças, e o que temos falado sobre a verdadeira felicidade, nós podemos afirmar que estará no caminho certo para Deus aqueles que são santos. Essa é a sexta bem-aventurança e se encontra no verso 8, que diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Santos são separados. A palavra kadosh, que é a palavra hebraica para santo, ela traz na sua origem a palavra kad, que significa cortar. Então uma pessoa santa é uma pessoa que foi cortada, ou seja, ela foi separada através do corte. Imagine uma planta, quando ela é cortada e retirada e levada para um outro lugar. Isso significa que a pessoa não está sendo mais nutrida pelas coisas do mundo. No sentido espiritual, uma pessoa separada é uma pessoa que vive no mundo, mas não é mais induzida a fazer aquilo que o mundo dita para que seja feito. Portanto, nós precisamos levar em conta que aqueles que se dizem filhos de Deus, se não apresentar a santidade, o seu testemunho ficará em descrédito. É preciso haver separação. Desde o Antigo Testamento nós vemos que Deus sempre fez o seu povo ser diferente, fazendo com que eles não se misturassem para que aprendessem práticas erradas. Então Deus sempre foi muito exigente para que o seu povo se apresentasse de uma maneira peculiar. Até a maneira de se vestir, a maneira de se portar, a maneira com que fizessem os seus negócios, todas essas coisas eram ditadas por Deus com muita seriedade. E tudo isso para mostrar que Deus não queria que o seu povo fosse igual às nações pagãs. Os cristãos precisam ser diferentes. Se ele não for diferente, como atrairá a atenção das pessoas? Como apresentará a sua mensagem se ele não fizer com que alguém venha perguntar qual a razão da esperança? Ou seja, por que ela age dessa maneira? Por que ela tem um comportamento diferente? Então a santidade é uma atribuição do Espírito Santo na vida do homem, que ele vai tirando tudo aquilo que é em desacordo com a vontade de Deus e preparando os homens para a eternidade. E eu me lembro de um irmão falando certa ocasião de um pregador que ele ouviu. Esse pregador havia feito uma pregação em cima do texto que fala do dilúvio, e quando Noé, com a sua arca já parada, soltou o corvo, e o corvo não voltou porque ele encontrou provavelmente restos de alimentos, principalmente de carne, que estava já sendo talvez deteriorada, e ele ficou comendo, já que é uma ave de rapina. Enquanto que ao soltar a pomba ela trouxe um galinho de uma videira. E esse texto foi usado por esse pregador para dizer o seguinte: aquele corvo foi atraído por aquilo que era condenável, enquanto que a pomba trouxe aquilo que trazia vida. Bom, às vezes um texto até que dando um sentido mais espiritual para aquelas verdades que estão lá escritas. Mas esse pregador, ao final dessa explicação, disse o seguinte: o que te atrai? Aquilo que Deus matou e condenou? Ou aquilo que traz vida? Essa é uma afirmação muito inteligente e muito interessante. O que nos atrai? Aquilo que é condenável aos olhos de Deus? Ou aquilo que é permitido e aquilo que traz vida? Nós precisamos responder isso, porque a santidade estará envolvida. Se nós somos atraídos àquilo que é condenável, não estamos sendo santos. Portanto, que Deus nos ajude a fazer aquilo que é agradável, aquilo que é prazeroso aos olhos de Deus. Que nós possamos fazer essa pergunta: eu estou sendo santo? Ainda há tempo. Que Deus o abençoe.